Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais essa análise. Hoje, o nosso papo é sobre um assunto, olha, que está sendo decidido lá na mais alta corte da Itália, mas que tem um eco no mundo inteiro. É uma questão que mexe com identidade, com história e com a própria ideia do que é um direito. E a pergunta que fica no ar é a seguinte: será que um direito que uma pessoa já tem, com o qual ela nasceu, pode simplesmente ser apagado por uma lei nova? Pois é exatamente isso que está em jogo agora. Olha, e não é um caso qualquer, não. A gente está falando de um julgamento que pode literalmente redesenhar o que significa ser cidadão italiano para milhões de pessoas espalhadas pelo mundo todo. O impacto disso é gigantesco. Então, para a gente entender direitinho essa história, vamos seguir um caminho. Primeiro, vamos ver que direito é esse que está ameaçado. Depois, a gente mergulha no elo histórico, entende as novas regras que estão chamando de impossíveis e, claro, os argumentos da justiça contra essa lei. A gente vai ver também como isso vai além da Itália. E, por fim, vamos falar do lado humano da coisa toda. Então, vamos lá. Começando pelo começo, que é o centro de toda essa discussão: a grande batalha jurídica na Suprema Corte da Itália sobre o famoso direito de sangue. No coração disso tudo está um princípio chamado iuris sanguinis, que nada mais é do que o direito de sangue. A ideia é bem direta, mas muito poderosa. A cidadania italiana não depende de onde a pessoa nasceu, e sim de quem são os seus antepassados. É como se fosse uma herança, sabe? Uma herança legal que vai passando de geração em geração. E essa frase aqui do advogado Marco Meloni, que é uma das figuras centrais nesse caso, ela resume perfeitamente o argumento principal. O que ele diz é o seguinte: o processo na justiça, ou mesmo o processo administrativo, ele não dá a cidadania para a pessoa, ele só declara, reconhece algo que já era dela desde o momento em que nasceu. E veja bem, esse princípio não é só uma letrinha na lei, não. Historicamente, ele sempre foi a base da própria identidade italiana. É o que conecta milhões de descendentes no mundo todo de volta às suas raízes na Itália. Só que tudo isso pode mudar, e tem data marcada. Até o dia 27 de março de 2025, o caminho era bem claro. Era preciso provar sua linhagem, o seu sangue italiano. Mas, a partir dessa data, uma nova lei pode entrar em vigor e simplesmente mudar as regras do jogo no meio da partida. Depois disso, o caminho para ter esse direito reconhecido vai ficar, assim, muito, mas muito mais difícil. Então vamos dar uma olhada no vilão dessa história toda, que é essa nova lei. É aqui que a gente começa a entender como o sistema foi basicamente virado de ponta cabeça. O ponto principal é esse aqui, ó. O que antes era um processo só para declarar um direito que já existia com base na ancestralidade, de repente vira um processo cheio de restrições, com exigências novas que, segundo quem critica a lei, são aplicadas para trás, de um jeito totalmente injusto. Mas que condições impossíveis são essas? Bom, a nova lei começou a exigir coisas como, por exemplo, ter nascido em solo italiano ou que os seus antepassados tivessem só a cidadania italiana, nenhuma outra. Agora pensa comigo, para milhões de pessoas cujas famílias saíram da Itália gerações atrás, tentar cumprir isso agora olhando para o passado é simplesmente impossível, na prática. E é claro que, diante de uma mudança tão drástica, veio a reação na justiça. A defesa contra essa lei, liderada pelo advogado Mellon, se apoia em 3 grandes argumentos. O primeiro ponto: a retroatividade é ilegal. Quer dizer, uma lei nova não pode voltar no tempo para tirar um direito que já existia. Segundo ponto: discriminação. A lei acaba criando 2 classes de descendentes, tratando gente igual de forma diferente, só por causa de uma data no calendário. E o terceiro e talvez mais forte argumento: a lei pode ser inconstitucional. Ou seja, contra a lei maior do país. E a história não acaba nas fronteiras da Itália, não. A coisa fica ainda mais complexa porque essa lei italiana bate de frente com a legislação da União Europeia. E o motivo é bem simples de entender. Quem é cidadão italiano é automaticamente cidadão da União Europeia. Uma coisa está amarrada na outra. Então, se você tira a cidadania italiana de alguém, você está, no mesmo ato, tirando a cidadania europeia dessa pessoa também. E isso cria uma situação, olha, seríssima. Porque ali poderia acabar tirando de uma vez só a cidadania europeia de um monte de gente que não tem nenhuma outra nacionalidade de um país da União Europeia. Essas pessoas ficariam de repente sem todos os direitos fundamentais que essa cidadania garante. Mas, sabe, por trás de toda essa discussão de lei, de tribunal, de tecnicalidades,
existe o lado humano. No fundo, essa batalha legal é sobre a identidade, sobre a história pessoal de um número enorme de pessoas. E quando a gente fala em número enorme, não é exagero. Não estamos falando de algumas centenas, nem de alguns milhares. A gente está falando de milhões de pessoas no mundo inteiro que podem ter a sua conexão com a Itália, com a sua própria herança, sua história, colocada em xeque por causa disso. E tem mais um detalhe muito importante que a defesa destaca. Muitas dessas pessoas só foram descobrir que tinham esse direito décadas depois. Elas passaram a vida construindo uma conexão com essa identidade italiana e, de repente, vêm as regras do jogo que garantiam isso sendo reescritas olhando para o passado. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Uma pergunta que, na verdade, vai muito além de qualquer tribunal. A identidade de uma pessoa é um fato histórico? Algo baseado na ancestralidade? Ou é só uma regra no papel, que pode ser mudada de uma hora para outra? A resposta para essa pergunta, bom, ela está sendo decidida neste exato momento.